Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maria Clara e estudo aqui na Escola Municipal Rio das Pedras, que fica em Jacarepaguá. Junto com a minha turma, a gente aprendeu sobre a formação do povo brasileiro, desigualdade social, cantando samba. Quer aprender melhor sobre isso? Então vem comigo! Gente, como a gente viu na aula passada, estava estudando a formação da população brasileira, não foi isso? E a principal característica que a gente viu é que a população brasileira, ela é muito quê? Miscigenada. O que significa isso? A formação de diversas origens, né? A população brasileira é formada por diversas origens, diversas etnias. A gente teve uma parte dessa mistura, né, dessa etnia, que foi menos favorecida, que foi mais silenciada, que não pôde contar a sua história. E aí, na proposta da aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir um samba que foi feito pela Mangueira, a história que a história não conta. Ou seja, a gente vai ouvir essa história da formação da população brasileira por esses personagens. O projeto ele surge primeiramente do nosso amor por samba de enredo, do nosso amor por carnaval. E aí, a partir do desfile, né, de 2019, que foi um desfile muito emblemático da Mangueira, um samba que tá aí até hoje, né, que é cantado até hoje, a gente percebeu, eu e a professora Carla de Geografia, que a gente conseguia trabalhar conceitos tanto de geografia quanto de língua portuguesa. A nossa atividade ela foi desenvolvida com uma turma de 7º ano, que em geografia a gente trabalha exatamente o Brasil. E chega um momento que a gente vai falar da formação da população brasileira. Então, quando a gente começou a falar do tema da miscigenação da formação da população brasileira, a turma foi bastante receptiva com a questão de como as desigualdades étnicas e sociais estão entrelaçadas na sociedade desde essa formação até os dias atuais, né? É um tema que, apesar de ser histórico, eles conseguem ver ainda bastante relação com o que eles vivenciam hoje em dia. Vamos ler aquele trecho ali só pra gente recapitular, um trecho da música que ele começa falando assim: Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tá bom daí. O que ele quer dizer com isso? Tem mais invasão do que descobrimento. Quem pode me dizer? Porque já existiam povos no Brasil e eles invadiram. E nos livros de histórias falam que eles descobriram, mas na verdade os indígenas dizem que eles encobriram, não descobriram. É isso, galera, vocês entenderam? Com certeza eles ficam mais envolvidos quando a gente traz um recurso didático, mesmo que esse recurso didático seja uma música que eu tenho o costume de ouvir no meu dia a dia, mas geralmente meus alunos não. Então a gente está trazendo algo que desperta mais a curiosidade dele e tira ele da rotina da explicação da sala de aula. Torna com certeza mais leve e mais fácil da gente trabalhar assim. Eu gostei de usar o samba enredo para aprender conteúdo de geografia, porque nos livros não mostra a história completa. E nesse samba, eles contaram a parte meio que da minoria. No caso dos negros, dos indígenas, dos pobres, o que na maioria dos livros não contam. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o samba enredo da Mangueira de 2019. Vocês já viram esse samba com a professora Carla, mas aqui agora na aula de português a gente vai focar na interpretação de texto. Tá todo mundo com o samba aí na mão? Sim! Sim! Então é um samba que a escola de samba está contando ali uma história pra gente. Ela vai contar essa história na avenida, por meio das fantasias, dos carros alegóricos e da letra da música. Tem alguma palavra que vocês não conheçam o significado? Retinto. Grazi falou pra gente da palavra retinto. Tem algum colega aqui que saiba o significado de retinto? Seu, Lorena? O que significa retinto, Lorena? Retinto é um tom de pele negra escura. Eu acho que dá super certo, né, você trabalhar
samba, você trabalhar uma publicidade, você trabalhar uma HQ, porque são textos que dialogam com a realidade que eles estão lendo ali, e aí fica muito mais fácil também deles se verem, se colocarem ali dentro do texto e conseguirem fazer as inferências que eles precisam para ter ali uma interpretação completa. Primeiro, a gente começou com o conhecimento linguístico da língua, que é entender o significado das palavras. Mas para a gente compreender um texto em toda a sua amplitude, a gente também precisa trazer os conhecimentos de mundo que a gente tem. Que são esses conhecimentos que também nos ajudam a inferir as informações que não estão aqui tão claras, assim, tão diretas no texto. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O que a gente pode compreender desse verso? A história que a história não conta. A história que a história não conta é que só conta o lado dos portugueses, dos europeus, e não conta o outro lado, que é o lado dos indígenas e dos africanos. Gosto muito do tema do estudo da população brasileira, porque eles fazem parte, né? É claro, assim, eu sempre trago essa pergunta para eles, né? Se a gente consegue ver o que a gente está estudando dentro de um pequeno grupo da nossa sociedade, que é a sala de aula. Então, é que eles realmente conseguem ver tanto essa mistura, né, toda essa miscigenação entre brancos, negros e indígenas, como ver também a questão do colorismo, né? São vários que se identificam como brancos, mas que não têm a mesma cor. São vários que se identificam como negros e não têm exatamente a mesma cor, né? Para eles verem até as misturas, né? Às vezes você tem traços de diferentes origens da população brasileira. O que mais chamou a minha atenção foi as meninas, né, levantarem a pauta do protagonismo da mulher negra. Assim, durante o debate, muitas trouxeram, né, a questão de que muitas vezes a gente vive numa sociedade em que a mulher negra não é protagonista. E elas colocaram isso em sala, foi um debate muito bom e elas conseguiram linkar também com a questão do encobrimento que elas aprenderam na aula de geografia. Então, a gente percebeu que o texto ele foi lido na sua completude. Eu fiquei muito emocionada de vê-los ali trabalhando tão bem todos os conceitos que aprenderam em geografia e conseguindo linkar com o texto. A nossa proposta de atividade é: vocês vão escolher um verso da canção que vocês mais gostem, que vocês se identifiquem mais, e a partir disso a gente vai produzir uma ilustração. Pode ser? Meninas, quais foram os versos que vocês escolheram? A gente escolheu Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles e Maros. Por que, Maria Clara, que você escolheu esses versos? A gente escolheu esse verso para representar as mulheres negras que fizeram parte da história, que na história que o Brasil, que tem nos livros de história, que não conta a parte delas, mas é que elas têm voz. A gente fez esse trabalho, já tem projetos para a gente pensar aí para o próximo ano também. E eu acho que além de ser uma coisa muito prazerosa, né, para a gente, enquanto professor, isso também reflete ali para o docente, para ele conseguir enxergar que as matérias elas não são estanques, né? Uma está ali permeando a outra, está ligada à outra. Achando um tema norteador, que os dois professores estejam engajados, as aulas conseguem conversar mesmo estando cada uma no seu horário. E aí depois a gente fazer a conclusão dentro de um trabalho que pode ser trabalhado nos dois tempos de aula. Eu acho que funcionou bastante pra gente nesse sentido. As duas professoras trabalhando juntas é muito maneiro, porque eu nunca vi isso em nenhuma escola que eu já estudei. Porque a gente já aprende muito com as duas ensinando e aprende mais ainda. Com certeza, eu acho que essas atividades dão um estímulo a mais pra gente. Por isso que a gente fica brincando, assim, a gente já junta toda a música que a gente ouve no nosso dia a dia, a gente já... vamos trabalhar essa também? Como deu certo, a gente consegue adaptar para vários outros temas. Eu acho que é interessante dar o primeiro passo, ver o que deu certo e repetir, porque aí a gente consegue fazer uma metodologia parecida, mas com outros temas, com outras séries, né? Com outras turmas que a gente também acaba trabalhando juntas. Eu acho que dá um tempero, assim, porque as crianças e adolescentes conseguem aprender mais, né? Vendo vídeos, ouvindo músicas. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maris, Marielles, Malês. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos seus heróis e barracões.
Nações, dos Brasis, que se faz um país, de Leci já meio longe. Acabou! Então, mas ela vai vir correndo de volta pra cá? Aí a gente carrega tudo pro carro. Galera, até 3 horas vocês podem descer e a música vai mexer. Eu não sabia. A história. A gente aprendeu sobre a desigualdade, sobre... Precisa trazer os conhecimentos de mundo que a gente... Desculpa.